Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o racha que está acontecendo na esquerda e a consequente alta na reprovação do governo Lula, ok? Então vamos para a vinheta e vou procurar transmitir para você de uma maneira fácil, que é o objetivo do canal, o que realmente está acontecendo ali. Solta a vinheta. Então, pessoal, eu tenho uma playlist aqui, inclusive eu vou atualizar essa playlist, aumentando o número de pessoas interessadas, e aí eu já quero pedir para você ativar o sininho, botar algum comentário, assistir o vídeo até o final, porque eu ainda não estou monetizando no canal, ok? Então vamos lá. Eu coloco lá, né, nessa playlist a esquerda e suas divisões, a origem do termo esquerda e direita, que vem lá da Revolução Francesa. E você tem a esquerda radical, é a esquerda marxista-leninista. Qual a principal pauta dessa esquerda? É a luta de classes, o proletariado. O foco é no trabalhador, tá certo? E você tem uma outra esquerda que ela surgiu ali depois da dissolução da União Soviética. Um pessoal que se desgarrou, vamos dizer assim, dessa luta de classes, tá? Do marxismo. Não quero mais, inclusive alguns até repudiam, mudaram o nome do partido, foram para outros, né? E ao mesmo tempo você também tem uma ampliação da esquerda identitária, tá? Trabalha com pautas de LGBT, né, de minorias. Então você tem o que nós chamamos a esquerda radical, a esquerda liberal e essa esquerda identitária. E o que acontece? Muitos partidos políticos aqui no Brasil, apesar de ter a sua origem com foco no proletariado, no trabalhador, eles também começaram a romper com isso. Então, o pessoal que é da esquerda radical, essa marxista-leninista, se tornou uma corrente minoritária dentro desses partidos. Que partidos são esses? PT, o PSB, o PSOL, que surgiu de uma cisão do PT, tá? E o que está ocorrendo agora? O governo Lula, eu posso dizer diretamente, assim para você, sem enrolar muito, é que ele está parecendo o PSDB, lá do Fernando Henrique. Ele abandonou totalmente, uns dizem que é totalmente, outros dizem que é mais ou menos, mas ele abandonou a luta de classes, abandonou o proletariado e está fazendo a agenda do mercado financeiro. Ou seja, incentivando privatizações, tomando algumas atitudes aí sobre várias questões que eram direcionadas ao trabalhador, né? O BPC ficou incompatível. Então, por exemplo, no caso do PSOL, que teve o racha aqui recente, e vão acontecer outros, o Davi Decache, que é um economista lá do pessoal da área minoritária, tá? Dentro desses partidos, a esquerda radical é minoritária. Ele expôs a incompatibilidade do arcabouço fiscal do Haddad. Como o PSOL é ligado lá, foi essa frente ampla lá com o PT, o Davi Decache foi demitido. E vários outros deputados, vereadores que são ligados a essa ala radical estão sofrendo uma certa pressão. Mas qual o objetivo disso? É principalmente atacar
a extrema-direita. Nós que somos de esquerda radical, acreditamos que o PT está cada vez mais à direita, como eu falei ali, um PSDB. A tendência é a formação de partidos. Assim, já tem partidos de esquerda, mas ficar mais robusto. Aumentar essa esquerda radical. Porque todo mundo que estuda ao longo da história o surgimento da extrema-direita, do fascismo, sabe, apesar de eu não ser militante de grandes de 50 anos atrás, não, eu posso dizer que eu sou, uns 10 anos para cá, que eu me considero socialista. Alguns amigos meus dizem que eu sempre fui, eu só não sabia que era. Pode até ser, né? Que eu já fui de diretório acadêmico na UERJ, estava lá na época que foi o de cotas. Ou seja, eu admirava esse pessoal que batalhava pelas pautas do trabalhador, e eu vim de área tecnológica e, vamos dizer assim, eu sofri na pele. Todo mundo que é da área tecnológica, área de química, de física, sofreu na pele com a desindustrialização. Então você tem nessa esquerda radical, temos também progressistas, que tem muito a ver com isso, né? Justamente a elaboração da luta de classes, né? Dentro da indústria, e você teve essa quebra. A desindustrialização que está levando a pobreza, a miséria do povo brasileiro. Como eu já falei em outros vídeos, nós estamos cada vez mais, já era. Nós nunca fomos um país super industrializado, de jeito nenhum. É isso que o Trump está tentando refazer lá nos Estados Unidos. Mas agora está demais. O Lula prometeu que ia dar incentivos à indústria brasileira, coisa nenhuma. E quando eu falo de indústria, pessoal, já vem desde as universidades federais, estaduais, algumas também privadas, um incentivo na área de pesquisa. Isso não vem acontecendo. O governo do Lula está totalmente voltado para o mercado financeiro. Então, vai acontecer, ainda vão acontecer na mídia digital. Já está havendo um racha também. Não só aqui no PSOL foi o caso aqui do Glauber Braga, a Sâmia. Isso daí vai acontecer no PT. Ou seja, nos outros partidos, conforme eu já estava explicando aqui. Tá? Então, ao contrário de que muitos falam aí, que o governo do Lula está perdendo a aprovação por causa de blusinha, por causa de comunicação do Pix, eu sou totalmente contrário a isso. O Lula abandonou a casa dele. Ele totalmente se transformou num democrata estadunidense, né? Do bonezinho azul. Isso daí eu já vinha percebendo tem um tempo, já desde que ele estava com Biden, foi para lá. Muitos políticos também. Eu já concorri a cargo político, tá? Eu já concorri a vereador pelo PSB. Na época tinham poucos marxistas-leninistas lá, você contava nos dedos, sinceramente. Inclusive estavam até buscando o Luciano Huck na época. Eu sei que é concorrer, dizendo que você é um socialista, é terrível, a gente sofreu muito. Os caras esculhambam, não tem família, né? Na internet, no Facebook, então, aquilo dali você vê o nível desses caras, tá? Eles não nos tratam como pessoas comuns, nos tratam como inimigos, e para mim também, tudo bem, tá certo. A gente assume isso mesmo, sai no palco esses caras daí. Inclusive eu vou fazer outro vídeo falando sobre a anistia, que tem muito a ver com a alta na reprovação do governo Lula, né? Então eu já concorri a cargo eletivo, eu sei o que é isso,
Mas não tem, você não tem. O PSB, de repente, vai mudar. Até a sigla aí vai tirar o socialista para botar uma coisa, porque não tem mais nada ali. Então, como eu estava dizendo, ao contrário disso aqui, o Lula está perdendo o próprio pessoal dele. E muitos aí falam, não, porque esse pessoal da esquerda radical, eu não me considerava o pessoal de esquerda radical, agora sim considero, e você também não precisa. Você tem que estar radical, porque essa é a única esquerda, tá? Que eu cortei aqui, mas essa é a única esquerda que combate o fascismo, que combate a extrema-direita, é a esquerda radical. Então você pode perfeitamente falar, olha, de repente eu não sou esquerda radical, mas eu estou esquerda radical. Porque é o único jeito de combater o fascismo. Isso daí você vê ao longo da história como acontece. Segunda Guerra Mundial é um bom exemplo disso. Tá? Você pega histórias aí, você pega canais aqui do YouTube, você pega canais do YouTube que o cara dá a entender que os soviéticos eram nossos inimigos e eram nossos aliados. Tá? Você nunca ouviu falar sobre aviação soviética, você não vê filmes sobre isso. Ah, foi o dia D. Pessoal, na frente de combate, no leste europeu, que os alemães estavam combatendo a União Soviética, tinham 4 milhões de pessoas. Eram 4 milhões de soldados. Ao passo que lá no dia D, lá eram 900 mil, não chegava nem a 1 milhão. Só para você ter uma ideia. Tá? O AIS, olha só, eu vou botar aqui para vocês a foto do AIS da Segunda Guerra Mundial, né? Piloto de caça. O AIS da Segunda Guerra Mundial não era um estadunidense, não era um britânico. Ele era um soviético ucraniano. Tá? Para você ter ideia. Os maiores heróis dos aliados eram soviéticos. Você nunca vai ver isso num filme. Depois eu vou fazer um outro vídeo também que está chegando aí, o 9 de maio. Né? Então você vê esses canais aí da extrema-direita que fazem vídeos falando de Holodomor. Na verdade, esses caras perderam a guerra. Eles perderam a guerra, estão inconformados até hoje. Tá certo? Isso daqui foi uma exposição que eu fiz para você entender o que está acontecendo. Então você tem aqui o Lula abandonando isso aqui de vez, abandonando a casa dele, as origens, né? Ele nunca foi assim, fosse comunista, mas era ligado a sindicatos. E sempre teve uma tendência a fazer acordo com o pessoal liberal, mas a época hoje é diferente. Eles ainda não se deram conta que essa direita que está aí não é mais aquela direita de 20 anos atrás. Isso é que é o grande problema, não tem como. Essa esquerda, essa direita representa a ditadura do mercado financeiro. Quando eu falo ditadura do mercado financeiro, são os capitalistas. Foi o que o Trump botou lá. São os especuladores. Esses caras vivem de especulação. Eles são contra o trabalhador em toda a sua essência. São contra o trabalho, são contra o trabalhador. Assim, ao extremo. Tá? Por isso que a gente chama de extrema-direita. Foi o que o Trump colocou lá para mudar o mundo. Você vê aí, um outro exemplo que eu vou dar para vocês, essa bagunça que está acontecendo na segurança no Rio de Janeiro. Isso daí, eles são contra o Estado. Olha o rolo que esses caras estão se metendo. E a polícia pertence ao Estado. E aí dizem que são conservadores de uma época que você tinha lá os escravizados. Eles querem conservar uma época do colonialismo. Por isso que isso não vai dar certo. Nós não somos, lá na Europa você tinha um feudalismo, aqui você já tinha logo os escravizados.
Uns professores de história dizem que teve feudalismo aqui no Brasil, mas aqui eram os escravizados. Então, você bota os conservadores, você vai arremeter essas épocas. Não tem como. Nós somos progressistas. Eles ainda insistem em falar lá nessa esquerda daí, insiste. Então, ó, o racha foi por causa disso. Mudou de época. É outra coisa. Então você vai ver lá, eles discutindo lá, assumiram o Partido Democrata estadunidense. Então você vai ver a discussão lá de pautas identitárias, tá? Não que não seja importante, mas a origem, olha, radicalismo é aí na raiz do problema. E pra gente isso daí é a luta de classes. Não que a gente seja contra, gente, de maneira alguma. Tá entendendo? Mas a origem disso, o combate, é a luta de classes, é o capitalismo. Que é o caso de dominantes e dominados. Tá? Para você entender. Que o pessoal de esquerda radical é contra movimentos identitários. De forma alguma. A gente só acha que está indo na direção errada. Eles não são contra o capitalismo. Então eles vão ficar aí. Eles são a favor de privatizações, né? Como eu estava falando aqui, essa direita daí que pede a segurança, eles privatizaram tudo, não melhorou nada. Bandido bom é bandido morto há 40 anos que eles falam essa mesma coisa. Né? Destruíram a carteira de trabalho e ficam o tempo todo lá dizendo que tem um monte de empregado. Mentira! Mentira! A quantidade de pessoas inadimplentes no Brasil nunca teve, são mais de 70 milhões de brasileiros em atividade com o nome sujo. Bateu todos os recordes. O desenrola agora piorou, né? Piorou a situação, né? Você fazia a negociação, daqui a pouco o cara estava com o nome sujo de novo. Mas você via a intenção da pessoa. A intenção da pessoa não é ter nome sujo. É que você não consegue se sustentar. E aí, você vê o valor dos alimentos, né? E a mídia fica lá dizendo que foi blusinha, que foi coisa de comunicação. Os alimentos, você tem como, isso daí vários canais de esquerda vão falar isso, é resultado da desindustrialização. Nós poderíamos desenvolver a nossa tecnologia aqui para evitar de ficar comprando importados, para não vir lá de fora. Você desenvolve a coisa aqui para ficar mais barato. Os chineses fizeram isso, gente, e nós não fazemos. Tá? Então, para você entender aí, você tem essa esquerda, que eu nem digo mais esquerda, é uma esquerda que se formou como base, né, em oposição ao governo Bolsonaro, com medo do fascismo. Eles falam isso, mas como eu falei para vocês, a única esquerda que combate isso é a esquerda radical. Se você bota uma pauta, por exemplo, fim da escala 6x1, o Nicolas Ferreira, esses caras todos se atrapalham. Quando você fala de uma pauta do trabalhador, eles se atrapalham. Eles não querem falar sobre isso, eles preferem falar sobre o trans que está entrando no banheiro. Eles levam para um outro assunto, vocês entenderam? Então, estava insustentável, principalmente pela pauta do governo, manter essas pessoas aí. O que nós vamos esperar sobre isso? Surgir partidos da esquerda radical. Eu estou de olho muito no PCBR, tá? Depois você procura aí, se pudesse filiar o PCBR. Estava vendo o Jones Manuel falar de lançar candidatos em 2026, agora no momento ainda tem aquele processo todo de regularização do partido, mas já está bem desenvolvido, está formando uma base sólida, tá? Isso é muito importante, está formando uma infraestrutura ali que a tendência é crescer.
tá? Ao contrário de outros partidos, não sou grande especialista, mas como cientista político, eu posso dizer que outros partidos de esquerda radical surgiram, mas era muito assim, fragmentado, atacava um lado ali, não tinha uma uniformidade, não tinha aquela parte da estrutura ali formada para subir, né? E quando eu digo assim, na formação, informação, tá? De como vai direcionar o combate na luta de classes. Então eu estou vendo o PCBR, vocês podendo, façam a avaliação, se inscrevam no canal do Jones Manuel para ter mais detalhes, tem vídeos falando sobre a formação do partido, todo dia eu assisto, tá? Então eu acho que nós temos que torcer para uma esquerda radical forte nas próximas eleições, porque com certeza a direita já está, o Lula ganha, vai ser indiferente, o mercado financeiro, o Lula fazendo tudo que eles querem, tá, mas você tem o problema da idade do Lula. O Lula está sendo usado como soft power, ele já perdeu isso, ele já começou a perder no vídeo que eu fiz lá sobre a questão da Venezuela. Eu sustento que o Lula fez uma troca ali da Venezuela para prender um general. Eu sustento isso, tá? Muita coincidência, não é qualquer um aqui que vai prender um general de 4 estrelas do quilate do Braga Neto. Então é isso aí, espero que você tenha entendido, deixa o comentário, compartilhe o vídeo para dar uma força aí para o canal crescer. Vou fazer outros vídeos falando sobre a anistia, que isso daí é consequência também da reprovação, da alta da reprovação do governo Lula, ok? Muito obrigado.